De tudo que você trouxe e dê lugar no seu coração para a palavra de Deus. Tem uma porção do céu para você nessa noite. Amém? Sabe você chamando Túlio? Doce Senhor Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Jesus, de estar aqui hoje. Jesus, o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer, Jesus. Não é que eu preciso do Senhor para pregar ou para cantar, Jesus. Eu preciso do Senhor para respirar, Jesus. Eu preciso do Senhor para levantar da minha cama, Jesus. Eu preciso do Senhor para comer, para andar. Eu preciso do Senhor para toda e qualquer coisa, Jesus. Porque sem Ti eu nada posso fazer, Mestre. Espírito Santo de Deus, nos toque nessa noite, Jesus. Nos deixe Te tocar, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, tire as pedras do caminho, Senhor Jesus. As pedras que nos impedem de estar na Tua presença, chute para longe, Jesus. Chute para longe, Jesus. Chute para longe todo impedimento. Faça da terra seca do nosso coração uma terra boa nessa noite, Jesus. Jesus, nós queremos Te ver, Te tocar, Te sentir, porque sem Ti nós nada podemos fazer, Jesus. Espírito Santo de Deus, capacita-me, Jesus, a pregar o santo evangelho. Mas antes, capacita-me primeiro, Jesus, a viver o santo evangelho. Ah, Jesus, antes de pregar uma mensagem num púlpito, eu quero viver essa mensagem na minha vida. Ah, Jesus, antes de falar para as pessoas sobre algo, eu quero encarnar a mensagem, Jesus. Ah, Jesus, Espírito de Deus, nos livre de nos tornarmos fariseus, que têm aparência de cristãos, vocabulário de cristãos, mas não tem um coração que ama Cristo de verdade. Nos livre disso, Deus nos livre. Deus nos livre de toda hipocrisia, de toda mentira, de toda religiosidade. Deus nos livre de toda apatia. Eu não quero ser um homem que entra na presença de Deus e sai do mesmo jeito que entrei. Jesus, faça de mim um homem. Que o Senhor possa tocar a hora que o Senhor quiser. Que o Senhor possa mudar a hora que o Senhor quiser. Que o Senhor possa moldar a hora que o Senhor quiser. Espírito de Deus, encontre-nos nessa noite, como o Senhor encontrou o Teu servo Davi, Jesus. Encontre em nós corações puros. Encontre em nós, Jesus. Nos ajude a Te amar, Jesus. Nos ajude a Te escolher. Olha, Jesus, o nível da nossa miséria. Mas essa é a verdade, Jesus. Nós precisamos da Tua ajuda para Te escolher todos os dias, para Te amar todos os dias. Ah, Jesus, nos coroe com Tua misericórdia e graça, Mestre. Faça algo nessa noite, Senhor Jesus. Tenha liberdade, Mestre.
Meus irmãos, paz, tudo bem? Vocês estavam com saudade de mim? Estava mesmo de verdade de coração? Eu fico sem jeito. Eu estava com saudade de vocês. Eu brinco com o pastor Joe que se ele não me chamar, eu me convido. Eu gosto muito de estar aqui, estou feliz de estar aqui de novo. Meu microfone está meio baixo. Será que esse aqui está melhorzinho? Deixa eu ver. A paz, shalom. Está melhor? Ficou melhor? Pior? Melhor? Melhor? Aleluia. Pera aí. Então, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. E sabe, eu estava pensando, meditando o que o Senhor queria. Irmãos, eu quero falar algo. Quantos aqui gostam de ser tocados por Deus? Quantos aqui amam o doce toque do Senhor Jesus? Eu também amo, irmãos. É maravilhoso quando eu sou tocado pelo Senhor Jesus, quando eu sou transformado por Ele. Mas, algumas vezes, o Senhor Jesus não nos toca, porque Ele espera que nós o toquemos. Está entendendo? O Senhor Jesus nos toca, o toque dele é bom, é maravilhoso. Longe de mim, Deus me livre de menosprezar o toque do Senhor, que eu tanto amo, que eu tanto desejo. Mas algumas vezes, irmãos, algumas vezes, o Senhor Jesus, Ele está nos esperando para nós darmos o passo, para nós irmos até Ele e tocá-lo. E é sobre esses momentos que eu quero falar hoje. Eu quero começar falando sobre um homem chamado Edward Miller. Se não me engano era Edward Miller, mas chamavam ele de Dr. Miller. Você conhece, pastor Diogo? É um missionário que ministrava um seminário teológico na Argentina, no auge da sequidão espiritual argentina. Ele estava muito tempo naquele país fazendo missões, ministrando a palavra, ensinando teologia. E ele tinha uma turma com 50 jovens, com 50 pessoas. Irmãos, certo dia, o Dr. Miller, ele teve que adiar as aulas, porque aqueles 50 alunos, eles se reuniram para orar pela Argentina e não pararam mais. Por um dia, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Aqueles 50 jovens da turma de teologia do Dr. Miller orando pela Argentina. Mas não era só Deus salve a Argentina, não, irmãos. Eu estou falando de uma galera que orou pela Argentina. Relatos de jovens que encostavam a cabeça na parede, sabe? E começavam a derramar lágrimas, rios de lágrimas. Depois de 4 horas, as lágrimas daquele jovem formaram uma trilha na parede. E depois de 6 horas, chorando, orando pela Argentina, aquele jovem estava orando com os pés numa poça com suas próprias lágrimas. Um choro copioso que durou, se não me engano, ininterruptamente 49 dias. Irmãos, 50, não era 50 mil, 500, 50 jovens. Então o Senhor derramou um avivamento sobre a Argentina. 50 jovens, 50 pessoas, 50 homens e mulheres que levantaram suas mãos e disseram sim para o Senhor Jesus. 50 homens e mulheres que não olharam para a Argentina na seca e ficaram parados. Não. Esperando Deus vir, não. 50 homens e mulheres que se levantaram, se colocaram na brecha,
buscaram o Senhor incessantemente, até que o leão da tribo de Judá rugisse sobre a Argentina. E então veio o avivamento sobre aquele país, meus irmãos, porque 50 pessoas foram até o Senhor Jesus para tocá-lo, ao invés de só ficarem esperando algo acontecer, sentados. Irmãos, há virtude em buscar o Senhor Jesus, em tocar o Senhor Jesus. Então, dito isso, eu quero que você abra comigo em Marcos 5. Marcos 5, a partir do verso 24. Diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos então responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Irmãos, se quiserem podem se assentar. Quantos aqui já ouviram ou leram esse texto? Quantos aqui? Pode levantar a mão. É um texto bem conhecido das Escrituras. E normalmente quando a gente ouve ele, o pastor ou o pregador está falando: porque tenha fé no milagre, e busque, tenha fé, você vai alcançar o milagre, amém, aleluia, você vai ser curado. Irmãos, tudo isso é verdade. É verdade. Realmente nós precisamos ter fé no Senhor Jesus para então conquistarmos o nosso milagre, amém. Mas eu quero trazer uma ótica diferente sobre esse texto. Eu também não quero inventar a roda, eu não quero trazer aqui a última revelação, não. Eu só quero expor uma maneira um pouco distinta de enxergar esse texto das Escrituras. Sabe, irmãos, a primeira coisa que nós temos que pontuar sobre essa mulher é que ela buscou melhora a partir de seus próprios méritos, na força do braço. O texto nos relata que a mulher ela tinha gastado tudo que tinha com muitos médicos. Isso indica que ela não era uma viúva, pobre, moradora de rua. Não, era uma mulher que tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Tinha recurso. Poder aquisitivo. Provavelmente, por conta desse dinheiro, era uma mulher que talvez tivesse influência. Por que não? E essa mulher, irmãos, certo dia ela começou a ter uma hemorragia.
E essa hemorragia perdurou por 12 anos. E ela gastou todo aquele recurso, todo aquele poder aquisitivo. Ela gastou tudo que ela tinha, tudo que ela podia fazer, ela fez. Foi nos melhores médicos, contatou as melhores pessoas, fez de tudo, os melhores remédios, sei lá. Mas, irmãos, ela não só não melhorou, como ela piorou. Os judeus, eles criam que o sangue representava a vida de uma pessoa. Então aquela mulher que tinha tudo, tinha dinheiro, como eu disse, provavelmente tinha influência, aquela mulher estava há 12 anos perdendo o seu sangue, ou seja, a sua vida. E quanto mais ela tentava ganhar a sua vida, vocês estão entendendo? Quanto mais ela tentava ganhar a sua vida, mais ela perdia a sua vida. Ela estava simplesmente vivendo aquilo que Cristo disse: aquele que quiser ganhar a sua vida perderá, mas aquele que quiser perdê-la, esse sim Ela estava tentando ganhar a própria vida, mas ela estava perdendo a vida. E quanto mais ela tentava ganhar a vida, mais ela perdia. Quanto mais ela tentava parar aquele sangramento, mais aquele sangue corria. Irmãos, a gente está fazendo muita coisa, a gente está buscando muitos objetivos. 2022 está aí. Talvez você tenha o objetivo de emagrecer, de entrar numa academia, sei lá, fazer um curso, estudar. Irmão, tudo isso é da hora, tudo isso é muito bom. Uma promoção no trabalho, irmãos, bênção, busque mesmo. Só que, irmãos, de tantas coisas, somente uma é necessária. De tantas coisas boas, somente uma é necessária. Jesus, quando estava lá com Marta e Maria fazendo de tudo, preparando a casa do melhor jeito possível, para servir o mestre com excelência. Mas ela reclamou: Senhor, o Senhor não liga de Maria estar aí nos seus pés e eu estar aqui fazendo tudo sozinha? Ele falou: Marta, você anda inquieta com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Marta estava tentando construir algo, ou melhor, ela estava tentando arrumar aquela casa, servir algo na força do seu braço. Maria, ela só descansou e ficou aos pés de Jesus. E adivinha quem estava com a melhor parte? Irmãos, quanto maior o esforço para ganhar a sua vida, quanto mais você quiser ter mérito para alguma coisa diante de Jesus, menos você vai ter, sabe? Você entendendo? Porque a dinâmica com o Senhor Jesus não funciona com uma barganha. Eu faço, Ele me dá. Eu não faço, Ele não me dá. Irmãos, é única e exclusivamente pela graça. Só por isso. Então não adianta você tentar merecer. Você é tão digno do Senhor Jesus, vindo para a igreja todo domingo, do que um mendigo viciado em crack é digno do Senhor Jesus. Ninguém precisa menos de Deus do que outro. Eu não preciso menos de Deus que o Biel, porque eu estou aqui com o microfone. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui não é nada. Irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, aquela mulher, voltando para o texto, ela estava perdendo a vida dela, tentando recuperá-la nos seus próprios esforços, porém, sem sucesso. Tudo que ela fez, ela não só não melhorou, como ela piorou. E muitos de nós estamos assim, na força do nosso braço, nos nossos méritos, nos apegando às nossas obras, sabe?
Nós temos apresentado isso diante de Deus como se isso fosse valer alguma coisa. E não tem adiantado nada, parece que a gente não vai para frente. Parece que a gente não cresce, parece que a gente não desenvolve mais intimidade com Jesus, não se torna mais amigo de Deus. Sabe? Talvez, irmãos, esteja acontecendo justamente porque você e eu estamos tentando conquistar o lugar em Jesus na força do nosso braço, e não é assim. Essa mulher, todos conhecem a história, mas ela não obteve cura, ela não tocou o Senhor Jesus nos esforços dela. Nunca será sobre o que eu faço, mas sempre será única e exclusivamente sobre o que o Mestre faz. Então aquela mulher, o sangue representa a vida, então aquela mulher estava perdendo a vida dela há 12 anos, fez de tudo, mas ela só piorou. Outra coisa importante a se falar sobre essa mulher, meus irmãos, é que ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca o tinha tocado. O verso 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele. Mas só na primeira parte do verso, sabe? Ela foi, o que motivou aquele encontro dela com Jesus foi que ela tinha ouvido falar da fama de Jesus. Ela nunca tinha tido nenhum contato com o Mestre. Ela nunca tinha falado com ele. Nunca tinha se relacionado com ele, estado onde ele estava, quanto mais tocá-lo. Como eu disse, ela apenas ouviu falar da fama de Jesus. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela foi curada antes de tocar Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ela foi curada antes de tocar Jesus ou não? Não foi. Mas ela já tinha ouvido falar de Jesus. O que isso quer dizer? Ouvir falar de Jesus não te transforma. Ouvir inúmeras pregações não te transforma. Talvez você não seja transformado me ouvindo aqui hoje. O que te transforma é tocar Jesus. O que te transforma é quando você se relaciona com o Senhor Jesus. Irmãos, não importa o quanto você saiba de Bíblia, não importa quantas pregações você já ouviu, quantos anos você tem de crente, o que você já viveu com Jesus, se você nunca tocou Jesus, você nunca foi transformado. Se Jesus nunca te tocou, você nunca foi transformado. Irmãos, toda a teologia do mundo sem devoção é morta. Não serve de nada se o que você aprende, se o que você ouve, você não aplica com um objetivo que é tocar Jesus, se relacionar com Jesus. Irmãos, eu posso fazer um passo a passo, 10 maneiras de tocar Jesus. Vamos dizer, você pode ouvir e decorar tudo, mas se você não praticar, você nunca vai tocá-lo. É o que nós temos feito, dia após dia, reunião após reunião. Ouvimos uma palavra, quem sabe na nossa casa escutamos um louvor, vivemos a nossa vida, oramos para comer quando muito, lemos o versículo do dia que aparece no celular, e a gente pensa que está tocando Jesus. Gente, meu irmão, o buraco é muito mais embaixo. Aquela mulher não foi transformada até o momento em que ela tocou o Senhor Jesus. Você e eu não seremos transformados. Nós não iremos obter
aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas de fato aquilo que precisamos do Senhor Jesus, enquanto nós não tocarmos nele, sabe, tocarmos. Irmãos, os homens e mulheres que mudaram o curso da história da igreja, não foram homens e mulheres que sentaram numa cadeira da igreja. A maioria dos grandes homens da história da igreja, eles foram expulsos da sua igreja. Jonathan Edwards perdeu o cargo de pastor, expulsaram ele. Chutaram John Wesley da igreja anglicana. Não deixavam George Whitefield pregar, ele começou a pregar na rua. Irmãos, esse lugar é muito bom, por favor não me entendam mal, longe de mim, eu não quero falar contra a igreja, eu faço parte de uma igreja, eu amo a igreja com todos os defeitos dela, mas irmãos, não se limite às paredes de um prédio, não se limite a reuniões semanais para se relacionar com o Senhor Jesus. Deus morreu pela sua e pela minha vida, que eram miseráveis, para que a gente tenha acesso à presença de Deus, cara. E o que a gente tem feito com isso? O preço para acessar a presença de Deus foi o sangue do Filho. O sangue do Filho. O sangue do Filho rasgou o véu para que a gente pudesse entrar no lugar santo. E o que a gente faz? O véu está aqui. O que a gente faz? A gente para diante do véu, a gente pula, bate palma, se alegra, canta, ouve uma palavra, lê um versículo, tudo diante do véu. Mas a gente não tem ousadia, coragem, esforço para atravessar o véu e entrar no lugar santo. Nós não estamos fazendo isso, irmãos. Eu não tenho feito isso, sabe? Dá para ir mais longe. Dá para ir mais longe. Dá para ir mais longe. Irmãos, não podia nunca comer o pão da presença no tabernáculo, jamais. Imagina, quebrar um estatuto, a lei de Moisés. Não, imagina, é a regra, é a lei de Moisés. Irmãos, surgiu um camarada chamado Davi. O cara estava com fome. Ele entrou no tabernáculo e comeu o pão da presença. Mas fala, Túlio, como assim? O cara quebrou a regra, o cara desrespeitou Deus, irmãos? Não. Davi vivia diante da presença de Deus. Ele não era um sacerdote de fato. A maioria das pessoas realmente não poderiam comer daquele pão. Mas ele era tão íntimo de Deus, irmãos. Tão amigo de Deus. Ele é um cara que se esforçou e foi de fato no nível além, que o Senhor permitiu que ele comesse o pão da presença, porque ele pertencia ao lugar da presença. Vocês estão entendendo? Se você estiver na sua casa, você pode comer um pão, você pode chegar na sua cozinha e comer. Por quê? Porque é a sua casa, você está habituado àquele lugar. Agora, eu não posso ir na sua casa e abrir a geladeira e chegar comendo assim do nada, não. Eu preciso pedir permissão, eu preciso ganhar sua confiança para eu entrar na sua casa, então você vai me dar o pão. Só que, irmãos, Davi, ele pertencia ao lugar da presença. Nós precisamos acessar esse lugar, irmãos. Ir mais fundo. Não ser, sabe, não ser como essa mulher que só ouve falar de Jesus, mas nós temos que de fato ir até Jesus, tocar Jesus, entrarmos no lugar da presença do Senhor Jesus e só sairmos de lá quando nós começarmos a cheirar como Jesus, quando nós começarmos a falar como Jesus, quando nós começarmos a ter o caráter de Jesus. Pedro estava lá todo lascado, negando Jesus, falando, eu nunca andei com esse cara. E na terceira vez a pessoa fala mentira, porque você tem o cheiro dele, você fala como ele.
Isso só acontece, você só conquista quando você anda com Jesus, caminha Jesus, toca Jesus. E isso você não conquista só ouvindo falar sobre Ele. Quantos estão me entendendo aqui? Ah, Jesus, gere nos nossos corações, Senhor Jesus, uma santa insatisfação. Eu oro, Jesus, por uma santa insatisfação, Jesus, por um inconformismo santo nas nossas vidas, Jesus. Eu oro, eu oro, Espírito de Deus, para que o Senhor nos incomode, Jesus, para que o Senhor nos dê mais, para que o Senhor faça nossos estômagos espirituais roncarem de fome de Ti, Jesus. Espírito de Deus, nos toque com anseio pela Tua presença, Jesus, com um desejo maior por Ti, Pai. Um anseio maior pela Tua presença, Jesus. Um santo inconformismo, Pai. Nós estamos cansados de ouvir histórias. Nós queremos viver as histórias. Irmãos, ouvir falar de Jesus não te transforma, mas tocá-lo te transforma. Provar dele. E ao tocar o mestre, imediatamente aquela mulher foi curada. Eu queria abrir um parênteses aqui. Irmãos, 12 anos, sangrando. Quantos aqui concordam que essa mulher estava sofrendo? Sim? Eu também. Agora eu pergunto, isso impediu ela de ir até o Senhor Jesus e tocá-lo? Sim ou não? Eu quero ser vulnerável aqui com vocês, irmãos. Até comentei com o pastor Diogo. Eu ainda estou, mas melhorando, graças a Deus, com alguns gânglios inflamados no corpo. E nas últimas semanas, irmãos, isso me deixou muito preocupado, me deixou muito inquieto. Eu fiquei com uma raiva desses gânglios, irmãos, e ao mesmo tempo com uma raiva disso, mas com uma raiva de mim, porque essa inquietação estava me impedindo de ser intenso no meu lugar de oração. Eu estava buscando o Senhor Jesus, irmãos. Pela graça do Senhor, eu não me lembro a última vez que eu passei um dia da minha vida sem me relacionar com as Escrituras. Mas, irmãos, eu não estava sendo intenso, buscando Jesus da maneira que eu deveria buscar, porque eu estava com os negócios. Irmãos, 12 anos sangrando, e isso não foi um empecilho para aquela mulher ir até Jesus. Agora acontece alguma coisa ruim, acontece, sei lá, alguma gripe, alguma doença, sei lá, ou você tem um dia ruim no trabalho, você fala, Deus, hoje eu não vou não, estou desanimado. Irmãos, nós não podemos dar desculpas. Chega de desculpas. Chega de, porque meu trabalho está difícil, porque lá em casa, porque na minha igreja, porque isso. Irmãos, se você não está encontrando uma fogueira acesa da presença para se assentar em volta, faça o seu próprio fogo. Vá atrás. Chega de eu e você darmos desculpas para não sermos intensos e não nos relacionarmos com o Senhor Jesus. Paulo estava tomando chicotada nas costas, tomando naufrágio, sendo preso uma pá de vez. E esse homem todo lascado na prisão, ele estava lá ajoelhado cantando. Fazendo carta para a igreja do planeta todo lá.
talvez um dos caras que mais sofreram nas Escrituras, fisicamente, além de psicologicamente. E esse cara foi o maior pregador do Evangelho da história. Esse cara viu Jesus na estrada para Damasco, ele viu o Senhor Jesus. Irmãos, então fechando parênteses, nós, além de tudo, nós não podemos dar desculpas, colocar empecilhos para irmos até o Senhor Jesus. Não coloque de volta no caminho as pedras que Ele tirou. Sabe, às vezes, aqui o Senhor Jesus, às vezes, eu sei que eu preciso ir até o Senhor Jesus, só que ir até Ele me dá um esforço, porque eu preciso, sabe, andar, caminhar, sair do meu lugar. Então o que eu faço? Coloco um empecilho e falo, putz, tá vendo, não dá para ir até Jesus, porque ó, que ruim, né? Que pena, não vai dar, fica para a próxima. A gente faz isso direto. Fica colocando, se dando desculpa para não se relacionar com Jesus. E às vezes Deus olha para nós como Ele olhou para Israel. Me mantive de braços abertos a um povo desobediente e rebelde. Ainda que nós sejamos teimosos, faltemos com o Senhor Jesus, porque nós podemos orar mais, nós podemos adorar mais, nós podemos ler mais as Escrituras, jejuar mais, amar mais o Senhor, nós podemos mais. Mas ainda assim, mesmo com a nossa negligência, com a minha negligência, o Senhor Jesus se mantém de braços abertos. Dia após dia, eu dou motivos para que o Senhor se afaste de mim, mas parece que quanto mais motivos eu dou para que o Senhor se afaste, mais Ele insiste em se aproximar, porque Ele não nega a própria natureza, e Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. Se tem 99 pessoas queimando à sua volta, mas você não está queimando, você está frio, você está desanimado, adivinha o que o Senhor Jesus faz? Ele deixa as 99 que estão caminhando bem, sai do lugar dele e vai atrás de você, vai atrás de mim, nos nossos momentos de fraqueza e de dor. Irmãos, o Senhor Jesus está de braços abertos para receber corações arrependidos. Talvez você não esteja buscando o Senhor Jesus como deveria, se relacionando com Ele como deveria. Mas se você se arrepender, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado. E Ele, com todo o prazer do mundo, te pegará pela mão e te levará até a presença do Pai. Mas para isso nós precisamos deixar de lado os empecilhos, as desculpas, os problemas, a angústia, o medo, a dor. Deixar de lado tudo aquilo que a gente ouviu sobre Jesus, sabe? Aquilo que ficou na teoria, e partirmos para a prática. Prática. Irmos até lá, tomarmos uma atitude de verdade, vocês estão entendendo? E aquela mulher, ela foi até Jesus, irmãos, e ela tocou Jesus, e instantaneamente ela foi curada. E a terceira coisa que eu quero falar sobre Jesus é que muitos haviam tocado Jesus. Muita gente tocou Jesus. Aí você fala, Túlio, agora eu não entendi, como assim? Irmão, vamos ler de novo, rapidinho, o verso 24 de Marcos 5. Verso 24 diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Ou seja, Jesus estava andando e uma multidão estava apertando ele, pressionando ele.
Então tinha um monte de gente tocando Jesus, em volta de Jesus. Um monte de gente. Porém, olha o que está escrito no verso 30. Não, verso 29. Vou ler o 29 e o 30. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal, quando ela tocou Jesus. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder ou virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Então, irmãos, o que eu quero falar é que muitos haviam tocado Jesus, mas alguém tocou diferente. Esse é o cerne, é a tônica, é o centro, é o foco da minha mensagem nessa noite. Um toque diferente. Esse seria o tema do que eu quero dizer de fato, um toque diferente. Muita gente tocou Jesus, mas alguém o tocou diferente. Não à toa, irmãos, saiu do grego dinamis de Jesus, poder explosivo de Deus, essência para curar. Em algumas interpretações até essência de quem Deus é. Irmãos, quando aquela mulher ela toca Jesus, uma parte de quem Deus é, o conhecimento, a revelação de quem Deus é, a essência de Deus, sai de Cristo e vai para ela. Quando nós tocamos Jesus, um pedacinho de Jesus vem para nós, irmãos. Toda vez que nós tocamos Jesus, parte do caráter de Cristo vem para nós. Nós nos tornamos um pouquinho mais parecidos com o Mestre. Mas Túlio, mas a galera também tocou Jesus. Qual foi a diferença? Irmãos, eu sou São Paulino. Imagina, tem o estádio do São Paulo, lá na cidade de São Paulo mesmo, que é o Morumbi, o estádio do Morumbi. Imagine o seguinte, imagine que eu sou um super sócio torcedor. Eu moro do lado do estádio, sou um super sócio torcedor, e eu ganho ingresso para ver o jogo de São Paulo, todo jogo eu tô lá, moro exatamente do lado do estádio, entro por uma entrada VIP, fico no melhor lugar, todos os jogos de graça. Imaginaram? Beleza? Agora imagine que tem um torcedor do São Paulo no Acre, gosta muito de São Paulo, é o sonho dele para o Morumbi. Então ele fica 5 anos juntando dinheiro para pagar uma passagem de avião, para comprar um ingresso, para ir até São Paulo, para entrar no estádio do Morumbi, que ele via só pela televisão, e assistir o jogo. Quem vai dar mais valor para o jogo, para estar no estádio? Eu ou esse rapaz do Acre? Quem? O rapaz. Por quê? Porque o esforço foi maior. Irmãos, boa parte da multidão que estava seguindo Jesus, espremendo Jesus, tocando Jesus, eram curiosos, ou pessoas que admiravam Jesus. Não, ele é um profeta, sei lá. Eles estavam ali seguindo Jesus, mas aquela mulher, irmãos, ela se esforçou de fato para tocar Jesus, porque Jesus era a única esperança dela. Ela fez de tudo, mas Jesus era a única saída, a única esperança. Então, a multidão olhava para Jesus e falava assim: é um homem de Deus, é Jesus. Mas aquela mulher, ela olhava e falava assim: aquele é Jesus. Meu Deus do céu, eu preciso tocar esse homem, porque esse homem eu sei que pode me curar. Jesus para os outros era só mais um homem, mas para aquela mulher, ele era o homem. Irmãos, nós estamos fazendo de Jesus apenas um homem, um Deus, um Salvador, mas não, irmãos, ele é o homem, ele é o único Deus, ele é o Salvador, ele é o único. E se você não buscar o Senhor Jesus da maneira que Ele merece,
da maneira com a qual Ele é digno, se você não fizer de Jesus a sua única esperança, se você não fizer de Jesus a sua prioridade, se você não tocar Ele com a sinceridade que aquela mulher do fluxo de sangue o tocou, você não será transformado. Ainda que seja necessário você juntar dinheiro 5 anos, pegar um avião, vir para São Paulo. Mas no caso, tocar Jesus é milhares, infinitamente de vezes mais precioso do que em um campo de futebol, do que ter uma promoção no emprego, do que ficar bem de vida, do que fazer um curso, do que emagrecer. Nada disso é ruim. É tudo muito legal. Mas só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Amém? Então aquela mulher, ela não tocou Jesus por curiosidade, admiração. Ela tocou Jesus com verdade, com sinceridade, porque Jesus era a única esperança, a única solução, a única saída. Jesus era o tudo dela, mas Jesus não era o tudo da multidão. Enquanto Jesus for para você o que sobra, você não será transformado. Mas se você fizer de Cristo a sua prioridade, o seu tudo, aí você me diz o que vai acontecer. E mais do que isso, irmãos, isso chamou a atenção de Cristo, ao ponto de ele procurar quem tinha feito aquilo. Ele estava andando, cercado pela multidão, sendo empurrado de um lado para o outro pela multidão e tal. Eu imagino Jesus andando, ele falando: para. E os discípulos assustam, eles falam: o que foi, mestre? Ele fala: alguém me tocou. Aí eu imagino provavelmente Pedro falando: Jesus, amém, nós te amamos, o Senhor é santo, perfeito, mas Senhor, olha em volta, tem uma multidão à sua volta. Como que você pergunta quem te tocou? Pode ter sido qualquer um. E Jesus, eu imagino ele dizendo: tá, eu sei, mas alguém me tocou diferente. Não foi um toque comum. Irmãos, você pode estar no meio da multidão, mas se você tocar Jesus com verdade, Ele vai discernir o seu toque. Ele vai sentir, Ele vai sentir diferente o seu toque. E mais do que isso, Ele vai parar e vai procurar quem tocou Ele diferente. Foi o que Ele fez. Sabe, os discípulos falaram: Jesus, não, mas pode ter sido qualquer um que te tocou. Ele falou: não, está aqui escrito, irmãos. Ele começou a olhar em volta e procurar quem tocou Ele daquele jeito. Irmãos, o Senhor Jesus ainda está procurando aqueles que o tocam diferente. Será que Ele vai me encontrar? Será que Ele vai te encontrar? O Senhor Jesus está procurando por aqueles que o tocam com sinceridade, com verdade. O Senhor Jesus está procurando aqueles que fazem dele o tudo, que fazem dele o centro. Será que o Senhor vai te encontrar se Ele te procurar no meio da multidão? Ah, Senhor, Deus me livre. Eu quero ser como essa mulher, Jesus. Eu quero ser achado, Jesus. Eu quero ser achado, Jesus. Eu quero ser achado. Eu preciso do Senhor, Jesus. Tanto, mestre. Tanto, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu careço do Senhor. Me perdoe por todas as vezes que o Senhor não foi meu tudo, não foi o centro, não foi minha prioridade. Nos perdoe, mestre. Nós queremos te tocar diferente, Jesus.
Nós queremos atrair a tua atenção, Mestre. Nós queremos que o Senhor nos procure, que o Senhor deseje nos conhecer, que o Senhor deseje nos encontrar, porque o nosso toque te chamou a atenção, Jesus. Ah, precioso Mestre. Nos ensine a te tocar diferente. Irmãos, a última coisa que eu quero dizer, já estou quase encerrando. É que ao tocar Jesus, ela não conhece apenas o Jesus homem. Como assim? Quando ela toca Jesus, ela percebe que ela foi instantaneamente curada, certo? E Jesus começa a procurar por ela. Então a gente vê no texto que aquela mulher começa a temer e a tremer. Ela começa a sentir temor e tremor. Irmãos, esses dois sentimentos aliados, esses dois sentimentos juntos, especialmente no Antigo Testamento, acontecem em um momento, quando um homem está diante de Deus. Salmos 2 respalda isso. Temor e tremor. Irmãos, aquela mulher tocou Jesus, talvez fazendo uma conjectura, pensando que Jesus era um curandeiro. Ouvi falar da fama de Jesus, ele cura umas pessoas aí. Mas irmãos, quando ela toca o Filho do Homem, ela começa a temer e a tremer, porque ela fala, cara, ele não é um curandeiro simplesmente. Ele não é mais um profeta. Eu não toquei um homem de Deus, eu toquei Deus. Eu toquei Deus. Eu não sei quem é esse homem, eu não sei de onde ele veio, mas uma coisa eu sei, esse homem é Deus. Esse homem é Deus encarnado na minha frente. Irmãos, quando você toca a Deus, não tem dúvida de que é Deus. Você não vai ter dúvida quando você tocar Jesus, porque você vai sentir temor e tremor. Você não vai ter dúvida quando você tocar o Senhor Deus, porque você vai sentir aquilo que os homens sentem quando estão na presença de Deus. Irmãos, aquela mulher não conheceu o Jesus homem, o Jesus profeta, o Jesus que cura, sei lá, o homem de Deus. Ela conheceu Deus. 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 Talvez você esteja se relacionando com o Jesus homem, com o Jesus histórico, o homem que era da paz e amor, mas você não está relacionando com o Jesus Deus, com o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Irmãos, quando nós tocamos Jesus, nós estamos tocando Deus. E essa mulher teve essa convicção. Tocar Jesus, irmãos, com pureza, com verdade, com sinceridade, te proporciona a experiência com Deus. Só para respaldar um pouco melhor o que eu quero dizer, não precisa abrir. Salmos 2 diz assim. Salmos 2, verso 11 diz assim: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Temor e tremor estão relacionados com estar na presença de Deus. E aquela mulher estava na presença de Deus. E por fim, irmãos, depois que Jesus está procurando aquela mulher vai até o encontro de Jesus, está lá. Então a mulher, amedrontada e trêmula, temendo e tremendo, ciente do que lhe havia acontecido, ela veio
e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Irmãos, a Bíblia diz que ela declarou toda a verdade. Talvez ela tenha dito a verdade daquele momento. Não, Senhor, eu surgi no meio da multidão e eu te toquei. Mas talvez ela tenha dito toda a verdade da vida dela. Senhor Jesus, estou há 12 anos sofrendo com isso, gastei tudo que tinha, não adiantou, só piorei. Mas aí eu parti no meio da multidão, te toquei, me perdoe por te tocar, Jesus. Não sei se você não gostou disso, mas Jesus, eu te toquei, eu estou melhor, fui curada e obrigado, Jesus. Talvez a verdade que ela disse a Jesus tenha sido um pouco mais extensa. E Jesus, ele disse então para aquela mulher: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Irmãos, uma mulher que tinha ficado pobre, sem esperança, enferma, quando ela toca Jesus, ela sai da presença de Jesus curada, transformada, com parte de Jesus dentro dela, com o caráter de Jesus gerado nela. Lembram-se que ela tocou Jesus e saiu virtude de Jesus? E ela nunca mais foi a mesma. Irmãos, talvez até esse momento você viveu uma vida de pecado ou de negligência. Você tentou conquistar a sua própria vida, sabe? Você tentou ganhar a sua própria vida na força do seu mérito, na força do seu braço. Você talvez só ouviu falar de Jesus, mas você nunca o tocou de fato. Ou faz tempo que você não toca Jesus e fica só esperando um Moisés subir no monte para trazer a revelação para você. Mas o véu foi rasgado. E se foi de cima a baixo, majestosamente. Nós não precisamos mais de um Moisés, de um sacerdote, porque o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, deu a vida por nós, se entregou como sacrifício perfeito, intercede diante do Pai por nós, deixando tudo propício, abrindo o caminho para que então nós possamos ir até Ele. Então, irmãos, independente de como você viveu, de como você está até esse momento, se você decidir sair da apatia, sair do comodismo, levantar e ir até o Senhor Jesus para tocá-lo, você será transformado, irmão. Você será transformada, irmã. E você não será mesmo. Você sairá da presença do Senhor Jesus novo, renovado, perdoado, limpo. Porque o Senhor não despreza um coração arrependido. Ele não despreza um enfermo, um leproso, uma prostituta e um pecador. Se você tiver o seu coração quebrantado, se você se aproximar do Senhor Jesus com sinceridade e verdade, se você depositar em Cristo a sua esperança, ao tocá-lo você será transformado. Eu serei transformado. Amém? Estão entendendo? Nesse momento eu quero orar por vocês. Fique de pé. Chama pra frente, não? Irmãos, eu quero orar por vocês nesse momento. Mas como eu disse durante o tempo inteiro, você não precisa de um toque meu. Longe, jamais. Ou de um toque do pastor Diogo, ou de
toque de qualquer outra pessoa, mas você precisa do toque de Jesus. Ou nesse caso, você precisa ir até Jesus para tocá-lo. Eu quero orar por vocês, irmãos, simplesmente interceder para que cada um possa tocar Jesus e ter uma experiência com o Senhor Jesus nessa noite. Então, se você crê que o Espírito Santo está te chamando para um lugar além, está te chamando para um nível além, eu quero te chamar aqui, eu quero orar por você.